Olá, amigas e amigos criadores. Hoje vamos abordar o assunto sobre iluminação na criação de pássaros. A iluminação na criação de pássaro, ela tem importância tão grande quanto a sua alimentação diária e a sua suplementação anual. O local onde esses pássaros vivem e irão se reproduzir deve ter uma iluminação bem intensa, né? O local bem iluminado e respeitando o horário e tempo de iluminação desse local. Esse local deve se iluminar, ter as luzes acesas no nascer do dia, né? Acompanhando a iluminação natural, né? O ciclo natural de iluminação da natureza, né? De acordo com a região que você reside, né? Tem a região norte e nordeste que amanhece, né, mais cedo, fica claro mais cedo. Na região sul-sudeste já demora mais um pouco, 5h30 para 6 horas ou até 6h30 que vem ter a sua iluminação total. Respeitando isso, amanhecer aí na sua região, essas luzes, essa iluminação, esse local deve clarear, né, se iluminar, ter as luzes acesas. Ou manualmente, você ligando, ou por timers, né, que já fazem isso automaticamente, você programando ele para ligar às 5 da manhã e desligar às 5, 5h30 ou 6 horas da tarde. A posição dessas lâmpadas, né, deve ser colocada de maneira que a iluminação chegue de maneira igual para as prateleiras e gaiolas do nível superior e as prateleiras e gaiolas do nível inferior, que essa iluminação atinja todo o local onde os pássaros estão, todas as gaiolas e toda a gaiola de maneira uniforme, né? Conseguimos isso quando colocamos essas lâmpadas recuada a 1,5 m a 2 metros, referente a prateleiras gaiolas. Por exemplo, aqui está essa gaiola, né? A lâmpada não ficará aqui, porque ela irá clarear muito bem essa faixa de nível, né? Dessas gaiolas que estão nesse nível receberão muito mais claridade que as demais. O que faremos? Afastamos essa lâmpada, claro, no nível, né, superior, no teto, de maneira que fique 1,5 m a 2 metros, ou de acordo com o espaço e o tamanho que você tem aí, para que ela ilumine tanto as gaiolas superiores e inferiores. Quantidade de lâmpada vai ser de acordo com o tamanho do seu criatório e a quantidade de gaiola e prateleira que você tem, né? De acordo com a extensão da prateleira. Aqui no criatório nós temos 2 lâmpadas, né? Uma a 1 metro da parede e a outra também 1 metro afastada da parede. Elas têm 2 metros de uma distância de uma para outra referente ao meio onde elas estão. A iluminação, ela interfere muito na reprodução dos pássaros. Existem muitos criadores que ficam com aquela dificuldade das fêmeas virem aprontar. Tem muito a ver com a iluminação precária, né? Não adequada no ambiente, no criatório. Sobre a questão que eu estava falando, sobre a dificuldade de algumas fêmeas demorarem de aprontar e aprontar, ou um tempo, uma temporada pronta, outra temporada não pronta, isso tem muito a ver não só com uma suplementação e alimentação, mas uma interferência direta na falta dos raios UV, UVA e UVB, né? O que são isso? São raios emitidos pela luz solar, né? A luz natural do Sol, ela emite esses raios UV, UVA e UVB. Esses raios, ele interferem diretamente na saúde do pássaro, na alimentação do pássaro e na reprodutividade do pássaro. Por quê? O raio UV e UVA, eles, quando têm contato com a pena do pássaro,
ele mostra para esses pássaros cores que mesmo um pássaro sendo totalmente de cor escura ou totalmente de cor clara, por exemplo, um pássaro preto, que nós humanos enxergamos ele todo preto, mas quando ele tem contato com a iluminação solar, até nós humanos conseguimos ver tonalidades diferentes na pena desse pássaro, né? Ora roxa, ora lilás, ora verdeada, ora azul. Já os pássaros enxergam isso de maneira muito mais eficaz que nós, humanos. De maneira que ele possa identificar o macho e a fêmea dessa espécie, né, pela tonalidade diferente que tem na pena desse pássaro com contato com esses raios UV, UVA e UVB, os raios solares. Isso também interfere muito na sua suplementação e alimentação, porque os pássaros, quando não têm contato com esses raios, né, eles enxergam o ambiente e os outros pássaros de suas espécies numa tonalidade preta e branca acinzentada, interferindo assim todo o ciclo de preparação, de cortejo, né, para a reprodução. A fêmea e o macho, eles têm dificuldade para identificar o macho e a fêmea de sua espécie por não estar vendo as referências de cores, né, naturais que a natureza lhe presenteou por falta desses raios. E quando se fala na alimentação, ele enxerga um mix de semente, até a ração extrusada, nessa mesma tonalidade, preto, branco e cinzentado, identificando diferenças de grão por formato dos grãos, não pela cor, já que ele não tem contato com esses raios. Se não tem como, né, dar um banho de sol, esse contato com esses raios natural, que coloque esses pássaros na área externa para dar banho de sol. O banho de sol é indicado sempre pela manhã, no período das 7 às 9, né? E observando que esse banho de sol tem que ser acompanhado por vigilância do criatório ou do tratador. Não podemos colocar o pássaro para tomar banho de sol e sairmos para ir trabalhar ou fazer qualquer outra atividade, pois esse pássaro pode vir a óbito com a temperatura, né, e desidratação. Então tem que tomar muito cuidado com isso, respeitando esse período de 7 da manhã às 9, né, e vigilância. Coloca o pássaro na área externa para tomar sol, tem que ficar olhando. Quanto tempo, Blue? Meia hora, 1 hora. Isso aí vai variar, né, do seu tempo que você tem disponível para fazer isso. A posição da gaiola, como eu falei anteriormente, em referente ao local, ao ambiente, ao criatório, nós devemos sempre montar as prateleiras de maneira proposital que tenha contato com a fonte de luz externa, como janela, né, e basculhantes ou até mesmo portas, né, que permitam a entrada dessa claridade, já que não vem o sol, os raios de maneira direta. Mas se a janela está posicionada em frente ou lateral, como estamos aqui tem uma janela no criatório, essa claridade ela adentra ao criatório e traz alguma quantidade, essa claridade, essa posição permite que alguns raios não diretamente entrem com a claridade da luz natural, né? Devemos posicionar o criatório, as prateleiras do criatório de maneira que fique de frente, né, que permita essa entrada dessa claridade natural para que esse pássaro consiga ter algum contato indiretamente ou diretamente com esses raios. Símbolo, mas eu não tenho, cara, como dar banho de sol, ou então não tenho uma abertura no criatório que entra essa claridade natural. Deveria ter, você tem que providenciar isso. Se não tem, procure olhar pela parte externa do seu criatório uma parede que tenha a possibilidade de entrar essa claridade, esses raios, você quebrando e fazendo essa parede. Pois se vai criar para reproduzir, você tem que planejar antes, de maneira que você calcule que tenha essa janela ou essa abertura que permita a entrada de alguma claridade e iluminação natural.
Sim, Bulu, mas eu tenho um criatório, é muitos pássaros, Bulu, e não tenho tempo e não tenho condições por ser uma quantidade imensa de pássaro. Existe a forma artificial de fornecer essa iluminação, esses raios para esses pássaros que vivem em cativo, que vivem em ambiente doméstico, que vivem em criatório. Existem lâmpadas especiais que emitem esses raios. No mercado existem muitas aí, né? Acho que a grande maioria, ou todas elas, se eu não me engano, são importadas. Tem como nós adquirimos com o site importado e tem sites especializados em pássaros e animais que vendem aqui no Brasil. Essas lâmpadas aqui no Brasil, ela gira em torno de 200 a 300 reais, né? E os fabricantes dão um prazo de validade para ela de 12 meses, de 1 ano a 1 ano e meio. Pois já que esses fósforos e esses mercúrios que são responsáveis pela radiação desses raios nessa lâmpada, eles costumam se desgastar no decorrer desse período de 1 ano, 1 ano e meio. O uso e o fornecimento dessas lâmpadas no seu criatório será de acordo com a iluminação natural, né? Essa lâmpada deverá ser ligada, deverá iluminar o ambiente às 5 horas da manhã, com o nascer do dia, e será desligada ao cair da noite, né? 5 horas, 5 e meia, 6 horas, de acordo com a iluminação natural aí de onde você reside. No período de muda e no período de criação de filhote e principalmente no período de reprodução, essa lâmpada deve ser usada com bastante frequência, né? E se estendendo a iluminação para mais 1 hora, de acordo com o período de reprodução, que é primavera e verão, onde os dias são mais longos, né? Se inicia a claridade mais cedo, também 4 e meia, né, 5 horas, ela deve acompanhar isso e clarear juntamente com a iluminação natural do dia. E se na sua região, no período de reprodução, que é primavera e verão, o dia só vem escurecer 6 horas, 6h20, você também altera aí o seu time, ou você também desliga essa lâmpada de acordo que a claridade for diminuindo, ok? Porque é necessário o contato com esses raios, como eu falei anteriormente, para facilitar a identificação dos pássaros, identificar os machos e fêmeas de sua espécie, para identificar a variação de alimento, identificando as suas cores, né, aguçando e aumentando a possibilidade desses pássaros virem comer, se alimentar de variações de alimento. E a causa primais, né, e primária de contato com esses raios é que tem muitas substâncias que os pássaros só conseguem absorver e conseguem fazer que o seu organismo produza com o contato com esses raios. Por exemplo, o cálcio, né? Existem muitos criadores que têm dificuldade com fêmeas botando ovo com a casca mole e tendo filhote vindo a óbito depois do 4º, 5º, 6º dia. E aumenta a alimentação, muda a alimentação, dá suplementação, medicamento, vitaminas, e continua tendo esse problema de ovo mole e filhotes morrendo com 5, 6 dias de vida. Isso pode acontecer mesmo você fornecendo a fonte de cálcio natural, como farinha de ostra, casca de ovos e cálcios industrializados via oral, né, via líquido. Mesmo você fornecendo isso, continua tendo esse problema, é porque o cálcio no organismo do pássaro, ele é desenvolvido, né, e ele tem eficácia quando ele tem contato com esses raios UV, UVA e UVB. Pois esse cálcio ele é produzido pelo seu organismo, né? Ele é sintetizado quando ele tem contato com a fonte de cálcio natural, né? Farinha de ostra ou casca de ovo ou cálcio industrializado, né? Via gota, via líquido, com o contato com esses raios que faz a sintetização, né? O seu fígado e rins produzir a vitamina D, que posteriormente se torna D3, e aí se une com o cálcio, e aí sim o seu organismo distribui para os seus esqueletos, ossos, né, cartilagem, penas e casca de ovos no ovário da fêmea. Então, a eficácia do fornecimento do cálcio
sendo fonte natural, farinha de ostra, casca de ovo ou cálcio industrializado via oral, só tem eficácia no fornecimento quando o pássaro tem contato com os raios UVA, UVB, para que o organismo do pássaro sintetize isso, né? Criando no organismo mesmo a vitamina D, D3, e então se fundindo com o cálcio e sendo distribuído para o seu corpo. Pois quando ele não tem contato com esses raios, você fornece cálcio aí o ano todo e esse cálcio vai ser ingerido pelo pássaro e será dispensado nas suas fezes, passando de maneira direta, sem ter essa sintetização, pois ele não tem o que precisa, que é o contato desses raios, para que esses cálcios fiquem no seu organismo e seja distribuído para o seu corpo, ok? É isso aí. Espero ter ajudado aí. Gostaria de deixar, infelizmente, não tenho como dar dicas de manejo de maneira individual, no particular, nem e-mail, nem WhatsApp. Dicas de manejo só através do blog bulupapacapim.com.br e aqui no canal Bulu Papacapim no YouTube. Caso de dúvidas, visita a página inicial do canal, onde você será direcionado para a página inicial, onde tem vários vídeos, 210 vídeos organizados em lista de reprodução de acordo com o assunto, ok? Um abraço aí a todos e fique com Deus. Se você gostou do vídeo, ative as notificações do canal para receber novos vídeos, dê um gostei, compartilhe os vídeos em suas redes sociais e no seu WhatsApp, inscreva-se no canal e visite a página inicial do canal.